Urururu. 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 Oi. Oi. Vamos ver. A Ana não está. A outra Ana também não. Beatriz também não. Carlos está aí. Dani não. O Eduardo não. A Emily não. João não. Júlia, Lucas, Maria. A Fernanda tá aí. A Gomes também. Quem mais? A Mel. Bom dia. Pedro. Suelen. A Júlia apareceu. A Suelen não tá não. O Pedro. A Yasmin. Ah, e tem o Thiago também, né? E daí temos a outra Yasmin. Tem eu. Tem o Léo. O Guilherme. E eu estou aqui. Marquei. Agora tudo certo. Chegou o Matheus. Será que chega mais gente? Como é que estavam as aulas anteriores? As últimas aulas teve uns 20 alunos. Tinha bastante aluno mesmo. Então tá faltando gente. Tem 14 pessoas. 15 com você. Bom, o Eduardo apareceu. Bom dia, professor. Bom dia. Mais 2 minutinhos, hein? 3. Olha, a Daniela apareceu. Aí. Finalmente. E aí, Dani, cadê as outras menininhas? Faltando um monte de amiga sua. Não, professora, eu tô aqui. Bom dia. Eu sempre tô aqui. Ai, professora, eu tive uma séria decisão que eu mudei pra Sonserina. Não sei explicar o porquê, mas eu simplesmente mudei e pronto. Agora sou uma Sonserina. Então, vamos lá, ó. Vou de novo explicar para vocês, ó. Que dá pra gente acabar com a aula às 10h30, gente. Eu não ouvi, professor. Voz travou Ó, tudo. como a gente tem duas Vamos aulas fazer isso, seguidas, professor. presta atenção, ó, no que eu vou falar.
Nossa aula começou às 9h30, certo? Ah, A gente teria que ah. ter uma aula de 30 minutos, que ia acabar às 10, certo? E depois a gente teria uma aula lá às 10h40, que iria até às 11h10. Então a gente teria aula até aqui. O que eu estou pedindo para vocês? Eu estou pedindo que, se a gente fizer as aulas seguidas, ou seja, eu pego a minha aula aqui, que vai até 45 minutos, e depois eu dava mais uma aulinha de 15 minutos, né? Depois da outra, a gente terminaria essa aula às 10h30. E aí você teria um monte de tempo livre. Aí vocês não teriam mais aula comigo hoje. Então era isso que eu mas tinha professor, proposto para vocês. professor, acho que 45 minutos não vai dar, porque o Zoom só dá 40. Seja Não, uma de 20 e outra de 40. o Zoom faz 45 minutos. Faz? Achei que era 40. 40, professor. Tá escrito Zoom Meet em 40 minutos. Ah, então a gente É. faz 40 e depois faz mais um pouquinho até... Eu sei que a gente tem que terminar a aula às 10h30. 10h30 Mas a e gente como que termina fica o todas as pastel aulas. das 10? Oi? E como que fica o meu pastelzinho das 10? Ai, Não tem. Combinado? Gostosinho das 10. Isso, boa ideia, vou combinar. Então, gente, eu queria dar uma Então, indireta. Respondam no Tomo café chat da quando manhã. as pessoas mandam mensagem. responda o quê? Professor, Respondam o chat quando mandamos mensagem. Obrigada. Oi, Léo. É Fala, uma Léo. indireta. Já sei pra quem se é. a aula começasse às 10h40 e terminasse às 11h30, que nem tá aí, ia durar 30 minutos. Não, vocês, ó, o que tá mostrando ali é que vocês teriam a aula até às 10, né? E depois vocês teriam um intervalo e vocês teriam aula às 10h40. Que iria até às 11h10 depois. Né? Então vocês teriam aula comigo aqui, né? Depois. Só que se a gente faz seguido, a gente faz uma atrás da outra, vocês têm aula comigo só até às 10h30. E aí vocês não têm mais aula comigo. Entendeu? Tá bom, professor, pode ser. É mais rapidinho. E também Tá fica bom, mais vamos junto ter. a matéria, fica mais fresco na memória de vocês e vocês conseguem fazer os exercícios propostos. Tá bom? Mas se fosse separado que nem a gente faz, ia durar 30 minutos. Sim. Não, ia durar 1 hora no total, né? Mas é uma aula de 30 e outra aula de 30. Mas vocês vão ver que uma hora no total. é bem mais rápido, assim, o tempo passando. A gente faz uma aula aqui, uma vez, uma atrás da outra, tá? O que eu vou precisar... professor, daí você passa conteúdo da gente faz atividade, né? então, é isso que eu pensei, que é o que eu vou passar aqui para vocês. Você, O que eu vou precisar ia só durar é uma de hora. uns 5 minutinhos ali entre as aulas, que vai estar gravando a aula aqui, né? Vai estar convertendo, né? Aí vocês ficam já no link, né? Vocês ficam na aula que eu já vou dar start quando ele terminar de converter, tá? Daí vocês já voltam rapidinho para a aula, aí a gente termina, faz os exercícios e acaba, né? 10h30 nossa aula acaba. Tá bom? Tá. Tá? Então, 1 hora. Isso, que é o total de aula que a gente tem hoje. Aham. Tá bom? Então tá, Sim. olha só. Mas se fosse separado, se tivesse uma segunda aula, ia ser 30 minutos. Mas no total ia dar o mesmo. Ia ser 1 hora de aula. Ou seja, 30 minutos, 1 hora. Tchau. Tá? Tudo bem, gente? Aham. Então, ó, aproveita, pega o livro lá, ó, capítulo 8, página 134, e a gente vai começar matéria nova. É que eu contei os horários.
Tudo bem. Então vamos lá, gente. Começando com as razões. Certo? Então a gente vai ver essa parte de razão primeiro aqui. Depois, nas próximas aulas, a gente vê os outros conteúdos. Bem, o que é uma razão? Né? A razão, ela vai surgir quando nós formos comparar medidas, comparar valores ou grandezas, certo? E se a gente relacionar elas em uma razão, certo? A gente vai ter um valor. Esse valor vai ajudar a gente a descobrir várias e várias coisas que a gente vai ver no futuro aqui, nessa aula que a gente vai ver hoje, tá? O que acontece? O que é uma razão entre essas duas informações, né? Ela vai ser nada mais, nada menos do que um número ou uma informação sendo dividida pela outra, né? Razão nada mais é do que uma divisão, tá? E aqui uma coisa importante a se notar é que a ordem em que o exercício pede para nós calcularmos essa razão é importante. Porque se a gente faz a razão de uma ordem diferente, a gente vai obter valores diferentes, tá? A gente vai ver nos exemplos ali que eu vou passar para vocês e muda o resultado conforme a gente coloca a ordem ao contrário, tá? Então é importante a gente colocar no lugar certo as informações. Então a razão nada mais é do que uma divisão entre duas informações, tá? Divisãozinha. Muito bem. O que acontece? Olha só. Na matemática, né, transformando essas coisas para matemática, como é que vai ser? Né? Se a gente tem lá uma informação, um número, uma grandeza A, aí imagina que isso aqui é um número, tá? E a gente vai falar que o A está para B, né? A para B. Ou seja, o A vai ser dividido por B, como eu escrevi aqui, com esses dois pontinhos, ou A dividido por B em forma de fração, tá? Imagina que isso aqui é uma fração, ok? Então, ela pode aparecer dessas três formas, sendo que a mais comum, né, que mais aparece, é a forma de fração, tá? Então, a razão nada mais é que a fração de uma informação por outra, tá bom? Então, a gente vai trabalhar bastante com fração aqui, nessa parte de razões aqui, tá? Tudo bem. Além disso, esses números, né, a letra A e a letra B, né, essas duas grandezas, elas têm uns nomes específicos. Elas são chamadas de termos, tudo bem? E o A, a gente chama ele de termo antecedente, que é o termo que veio antes, né? B é o termo consequente, tá? Uma consequência de A. E, representando por uma fração, a gente vai ter que o numerador é o termo antecedente, e o denominador é o consequente, né? Então, sempre, quando vier numa ordem, a gente tem que seguir. E o meu A, no caso, que é o primeiro número que aparece aqui, vai ser o numerador, e o B, o denominador, né? Em cima, bem embaixo, tá? Aqui, de forma genérica, né, só com letras, a gente vai ver agora um exemplo numérico nos próximos slides, tá? Para a gente entender melhor como é que funciona isso, tá bem? Mas antes, a gente vai ver mais uma coisinha, tá? As razões, como nós vimos, ela pode ser representada de várias maneiras lá, como a gente viu, né? De três formas. Sendo a mais comum a fração, né? E a forma fracionária, a gente consegue também representar elas de outras maneiras, né? Então a gente tem a forma fracionária, que é a forma normal, a minha razão, tá? Também vamos ter uma forma decimal, tá? Também vamos ter uma forma percentual, ok? Então aqui de novo a gente vai voltar para aquela parte de números decimais e para aquela parte de números com porcentagem, tá? Então tudo aqui, ó, vai envolver aqueles conteúdos que nós já estudamos, tá? Então por isso que eu sempre falo para vocês na matemática que é importante vocês entenderem bem o conteúdo, porque no futuro a gente vai utilizar de novo essas informações. Então aqui, ó, a gente está usando de novo fração, a gente está usando de novo os decimais e está usando de novo as porcentagens, tá bom? E mais para frente ainda a gente vai utilizar de novo essa parte de razão aqui, todas essas coisas, tá? Bem, como que se obtém então a forma decimal e a forma percentual de uma razão, né? Como que se obtém esses valores, tá? Esses valores, né,
O mais fácil a se obter aqui é o decimal, porque é basicamente você pegar a sua forma fracionária, né, como que já vai estar sendo mostrado para você, a sua razão, e você simplesmente resolve essa divisão. Você vai lá e calcula essa fração que está sendo mostrada para você. Você pega um número, divide pelo outro, e você vai ter aí, então, a sua forma decimal mostrada para você, certo? Então vai estar lá mostrada para você quando você resolve a sua divisão. Tudo bem? Só isso. Agora, como que eu faço para achar a forma percentual, ou seja, a porcentagem, né, dessa razão? Bem, a gente vai partir da minha parte que a gente descobriu no anterior. A gente vai sair da forma decimal, tá? Então, para achar a forma percentual, nós temos que realizar a divisão, achando a forma decimal, certo? E a partir dessa forma decimal, nós vamos multiplicar este valor por 100, tá? Você pega a parte decimal, multiplica por 100, acabou. Você chegou, então, ali no resultado percentual da sua razão. Tudo bem? Então, aqui mostrei para vocês que estão falando como é que se chega nessas formas, né? Diferentes formas. E agora eu vou mostrar para vocês em exemplo prático como que se acha, né? Calculando isso. Bem, então aqui a gente tem o nosso exemplo. Ó. Represente a razão entre 2 e 4 na forma fracionária, decimal e percentual. Né? Então, razão entre 2 e 4. Quem apareceu primeiro? O número 2. Então, ele vai ser o numerador. E o 4 apareceu depois. Ele vai ser, então, o meu denominador. Tá bom? Não sei porque estou passando que está errado. Ignorar. Bem, então aqui, 2 em cima, 4 embaixo, acabou. Essa é a minha forma fracionária, certo? Que foi o que o exercício pediu. Muito bem. Agora, como que eu acho a decimal? Eu simplesmente pego e faço a divisão, né? Eu realizo essa divisão aqui, ó, de 2 por 4. Realizando a divisão de 2 por 4, a gente acha, então, o resultado 0,5, tá? Então, 0,5 a gente vai ser, então, a nossa forma decimal dessa minha razão, tá bom? E agora, para eu achar o percentual, para achar isso em porcentagem, eu tenho que pegar, então, o 0,5, multiplicar por 100, e aí eu obtenho 50. Mas é 50 por cento, tá? Não podemos esquecer de colocar o sinal de porcentagem aqui no meu final desse número, tá? Porque nós estamos trabalhando aqui em percentual, né? Por isso que é chamado de forma percentual, porque a gente está achando uma porcentagem, tá bom? Então, multiplica por 100, o resultado vai ser em porcentagem, né? Então, aqui no caso, 50%. E aqui eu finalizei falando, então, que, portanto, a razão entre 2 e 4 pode ser representada dessas três formas. 2 por 4, como também pode ser 0,5, como também pode ser 50%. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Pergunta? Por Explica enquanto, de não. novo. Por enquanto, não. Léo, quer falar alguma coisa? Explica de novo essa parte. Explico, Léo. Ó, sempre quando ele pedir para a gente achar a razão de alguma coisa, a razão de um determinado número ou de alguma informação, ele vai falar para você, né, quais são essas informações, né? Aqui ele diz para a gente achar a razão entre 2 e 4, né? O número que aparece primeiro sempre é o número que vai estar na parte de cima aqui da minha fração. O número 4, como veio depois, ele vai estar na parte de baixo. Bom? Bem? Então, como ele só mostrou isso, só ele se formou isso para nós, vai ficar dessa maneira, tá? Aí agora, eu achei a forma fracionária, que é a primeira forma que o exercício pediu. É a forma fracionária. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que achar a forma decimal, certo? E a forma percentual. Para isso, eu vou seguir os seguintes passos. Para achar a forma decimal, você vai simplesmente realizar essa divisão. 2
dividido por 4, né? Aí a gente tem que saber fazer divisões, tá? Pegar o número 2 e dividir por 4. Isso vai dar 0,5, tá? A gente já viu como calcula divisões, né? Com números que vão dar resultado com vírgula. E esse vai ser o nosso valor, então, decimal, 0,5. Achando esse valor, eu utilizo ele para achar a forma percentual, simplesmente fazendo uma multiplicação por 100. Então, eu pego o 0,5, eu achei a forma decimal. Oi, Léo, fala. O que você disse? O que eu disse? Em qual parte? No 2 e no 4. 2 e o 4 aqui? 2, 4. É. O 2 e o 4, Léo, para montar uma razão, é só você pegar e fazer uma divisão entre os números, né? Como ele deu simplesmente a informação do 2 e do 4, não falou mais nada. Falou para fazer simplesmente a razão entre eles. Eu tenho que observar, então, qual foi o número que ele me mandou primeiro. O número que ele me deu primeiro é o 2, né? O número que veio depois é o 4. Então, eu simplesmente vou escrever ele da seguinte maneira, ó. O 2 em cima, certo? Dividido, né, fazendo a fração, com o 4 embaixo. Tá bom? Essa é a forma fracionária. Certo? Aí, achando essa parte, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai fazer as outras, né? A forma decimal e a percentual. Vai simplesmente pegar, realizar a divisão. É para achar a decimal. 2 dividido por 4. Como é que faz essa divisão? Ó, vou fazer aqui no cantinho. Pego o número 2. Tem que realizar uma divisão com o número 4. Né? Então tá aqui. Minha continha. 2 dividido por 4. Né? Como é que vai ficar isso então? Né? Eu não consigo dividir 2 por 4. Eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso. Então, como não dá para eu começar essa divisão, eu tenho que colocar uma vírgula para me auxiliar nesse cálculo. O 0, vírgula. Bom, pois não tenho nenhum número, eu preciso colocar uma vírgula, eu preciso de um 0 inicial para colocar a minha vírgula. Com essa vírgula, eu consigo colocar um 0 aqui ao lado do meu 2. Né? Ficando então 20 agora. Tenho 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá para eu realizar, que é 5. Aí eu tenho, então, fazendo a subtração por 20. 20 por 20 deu resto 0, 0. Né? Então eu achei o meu resultado 0,5, que é a forma decimal. Bom? Depois, achando a minha forma decimal, que é 0,5, eu posso achar a forma percentual, né? Que é trabalhando em porcentagem. Só multiplicando esse valor por 100. Né? Então, sempre quando você quiser achar alguma forma percentual, você vai multiplicar a sua parte decimal, né, realizando essa divisão da razão, por 100. Tá? Multiplicou por 100, você chega então no seu resultado aqui, porcentagem. Né? Só não esquecer de colocar o sinal aqui de porcentagem, né, que é esse risco com as duas bolinhas. E acabou. Bem, agora, Léo, deu para entender? Você tem mais alguma dúvida? Quer que explica de novo? Não. Não? Bem, então essa é a parte aqui de achar as três formas, tá? Isso aqui é importante porque tem exercícios que ele pede formas diferentes, além da fracionária. A maioria das vezes, eles pedem a fracionária, tá? Algumas vezes eles pedem a percentual e raramente eles pedem a decimal, tá? Então, é importante a gente saber como que trabalha com essas três formas. Muito bem. Entendido, então, como que funciona a razão e qual que é a forma dela, a gente também tem uma razão chamada de razão inversa, né? Então, pode ser que exista algum exercício, mas isso aqui é bem raro, tá? Deles pedirem as razões inversas de algum determinado valor, né? Ele tem a razão lá, eu quero simplesmente a inversa desse resultado, né? Então, você vai lá e tem que descobrir. Como você descobre isso, né? O que é uma razão inversa? Bem, razão inversa, a definição dela, essa daqui, ó.
Razão inversa, ela vai ser um valor, e quando eu multiplicado com a sua inversa, vai dar o resultado 1. Então aqui eu dei um exemplo, ó. Na turma do 7º ano, existem 13 meninas, num total de 26 alunos. Qual é a razão inversa entre a quantidade de meninas e o total de aluno? Então, a razão principal, né, é meninas do total. Então aqui eu tenho 13 meninas dividido pelo total. Formei a minha razão simples, a razão normal. Ele quer a razão inversa disso daí. Então, eu tenho que descobrir aqui, ó, esse espaço em branco que eu deixei, um número, né, que vai formar uma razão, e a inversa dessa, que quando eu multiplicado, dá 1, tá? Razão inversa é bem simples, tá, gente? É simplesmente você pegar, escrever o contrário que você já tinha, que você já consegue o seu valor, né, o seu resultado. Então aqui, simplesmente vai ser 26 por 13, tá? Então, razão inversa é simplesmente o contrário do que você já tem, né? Então, 13 por 26, aqui então vai ser 26 por 13, né? E por que vai ser exatamente isso, horas? Observa. Se eu pego aqui e multiplico esses valores, ó, vou mostrar para vocês na calculadora, ó. Eu tenho 13, vou multiplicar por 26. Eu tenho então, ó, 338, tá? 338 é o que eu vou ter aqui nessa fração, 338, eu vou ter uma fração assim, ó, 338 dividido por 338, né? Vai ser uma fração que vai ser um número dividido por ele mesmo, ok? Quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, esse resultado vai dar exatamente 1, tá? Então, para simplificar, razão inversa, simplesmente você construir, né, você formar a razão normal, né? E você depois pegar, fazer o contrário dela, né? O que estava embaixo vai para cima, o que em cima vai para baixo, né? Igual eu fiz aqui. Tudo bem? Razão inversa? Alguma dúvida? Hum. Não? Bem. Bom, gente, é isso aqui. Essa aqui é a nossa parte, então, de razão. Não tem mais nada. Agora é partir para os exercícios que eu preparei para vocês, tá? Eu preparei 10 exercícios para vocês fazerem aqui comigo. A gente ir até lá, então, no final da nossa aula. Aqui a gente tem o 1, 2, o 3. A gente tem o 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui a gente tem o 10. Para facilitar, eu peguei e coloquei isso aí tudo, ó, aqui no meu Word. Eu acho que vocês conseguem enxergar, né? Eu espero que vocês consigam enxergar. Do 1 até o 10, ó. Tudo bem? Aí vocês tentem realizar aqui os exercícios e a gente vai corrigindo com vocês, juntinhos. Se não der para terminar de fazer, a gente deixa de tarefa. Mas a gente tem ainda mais uma aula, né? Porque aqui, ó, tá acabando a nossa primeira aula, já é 10 horas, a gente tem mais 30 minutinhos para resolver esses 10 exercícios aqui. Professor, você vai passar esses slides no site? Sim, esses slides aqui, tudo, eu tô sempre mostrando para vocês no site, tá? Tudo lá em materiais, esses slides. Tudo bem? Então aqui eu fiz no Word, ó, deixando os exercícios para vocês olharem tudo de uma vez, ver qual que você acha mais fácil, tenta começar por ele, né? Se você não conseguiu fazer um, pula, vai pro próximo, e a gente vai resolvendo aqui junto com vocês, tá? Então aí vocês têm alguns minutinhos para tentarem resolver. Qualquer dúvida, gente, só perguntar, tá bom? Você vai corrigir depois? Vou corrigir com vocês. Tá. Se vocês terminarem tudo hoje, eu consigo corrigir com vocês hoje, né, se der tempo. Se não, a gente corrige amanhã, na sexta-feira. Tá bom? Tudo bem? Professor, precisa copiar as perguntas ou só pode colocar e resposta? Só responde. Não precisa copiar, não.
Olha só o Pedro tirando print da tela. Ué, professor, não pode? Pode? E aí, tô conseguindo? Como faz com 3 números? Qual exercício, João? Qual que é o exercício, João? Tem um negócio errado aí, professor. Até agora você só tava ensinando uns negócios simplesinhos com 2 números. Daí você chegou aqui, já tem exercício com 3 números, tem exercício com litros, com metro quadrado. Entendeu? Não- Ô, louco, João. Ó, você tem que Mas eu não interpretar o sei fazer texto. isso. Ó, você tá falando do exercício 1, não tá? O texto, 2 letras. Você tá falando do exercício 1? É, um deles. Tá, ó. Lê comigo o exercício 1, olha só. A equipe de futebol obteve, durante o ano de 2010, 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Essas foram as informações que o texto passou para nós, tá? Agora, observa a pergunta, que é a parte mais importante. Qual é a razão de quem? Do número de vitórias. Então a gente sabe que ele quer o número de vitórias dividido por alguém, porque é a razão. O número de vitórias dividido por alguém. Então, ele quer o número de vitórias Ah, para o número total de partidas. Então, como é entendi. que vai ficar isso aí? A gente tem que juntar os números para saber o número de partidas que eles disputaram. É, isso aí. Então é mais. Será? Se for isso, é muito fácil, professor. Tipo Mas é isso. fácil. Nossa, então você tá com. Você tá bem, professor? Eu tô bem, Quer eu tô uma água? ótimo. Não parece normal. O professor falando coisas fáceis assim, ele deve estar Mas meio a de razão é fácil. ressaca. Vocês não viram quando eu Ou com expliquei uma para dor de vocês que cabeça é bem simplesmente você fazer forte. um número dividido pelo outro? É só isso. O que você Nossa, precisa aqui mais é português, né? É interpretar texto. O que o texto está pedindo para vocês? já resolveu os negócios. Ele tá rindo da gente porque a última é a mais difícil. Ele deixou a primeira já ser a mais fácil. É tipo 1 mais 1. Daí a última vai ser 1 trilhão vezes Não. 99 mil. Eu acho que o Não, mais dificilzinho. Oh, tem gente riscando minha tela, hein? ninguém sabe quem é. Ai, gente, o último tem tipo 4 linhas e meia conta. Esse é enorme. Não, o último é facinho. O que eu acho que é mais difícil é o número 2, porque vocês vão ter que lembrar Ah, é. os conhecimentos ali de volume, né? Que eu passei para vocês Professor, nas outras aulas. Oi? você acha que é mais facinho porque você se formou, você não precisa de nota e você não vai fazer Não, mas eu falei recuperação. para vocês, ó, o que eu acho que vai ser mais difícil para vocês vai ser a número 2, porque vocês precisam de conhecimento passado. Então, mas você tipo, ah, não vou explicar. Eu já falei. Conseguiu fazer a número 1, João? Quanto que deu? Pera aí, eu tô vendo um negocinho aqui. Ó céus, tem como esse ano ficar pior? Já bloqueei a tela, já ninguém mais conseguiu riscar, não. Professor, mas aí nesse caso a gente precisa fazer aquele bagulhete lá de multiplicar o número que deu? Não, aquele negócio de multiplicar o número por 100 é só quando você precisa achar a forma percentual, né? A forma em Ah, porcentagem. então é que tá mais fácil ainda. Pera aí. Tô vendo dificuldade onde não tem. Muito fácil. E você tem que só achar a razão do número. É aquela forma de. Forma em fração. É aquela forma de função, né? É, só isso.
como ele não pediu nenhuma forma específica, você pode deixar em forma de fração. Mas, se você quiser, você pode deixar em forma percentual, em decimal, né? Como o exercício não deixou explícito qual que é a forma que você tem que fazer a razão, você pode deixar da forma que você Será que mais eu vou fazer desejar, uma a forma coisa que ou eu você posso quiser. fazer frações? Oi? Ah, tá muito fácil, então. Pera aí. Tava vendo dificuldade de não tinha. Vou pular 2 porque eu não tenho a menor ideia de como é que se faz isso, porque eu não lembro do negócio de volume. Ó, no exercício 6, eu pedi para vocês colocarem em porcentagem, ó. Tá vendo? Aqui eu especifiquei para vocês qual é a forma que tem que ser a resposta, né? Tá vendo? Mas no exercício 1 eu não falei qual que você precisa colocar a resposta. Então você pode colocar do jeito que você quiser. Ó, Duda, como eu expliquei para os meninos, para o pessoal aqui, a gente vai fazer a aula uma atrás da outra, tá? Que daí a nossa aula vai acabar às 10h30, né? Mas o meu tempo aqui de aula, eu só tenho mais 1 minuto e 20, por aí. Então minha aula vai fechar, vai encerrar, aí eu pego, tem que converter a aula, tem que gravar, né? Daí vai mais uns minutinhos. Aí quando eu voltar com vocês, a gente vai ter às 10h30 só. Tudo bem? Mas fiquem espertos que vai acabar a aula aqui, vai fechar do nada, né? Aí eu vou voltar com vocês depois, quando eu terminar de gravar a aula aqui. Bom? Então fiquem espertos. E vão fazendo enquanto isso, enquanto eu não tô com vocês, né? Enquanto eu não volto, vai fazendo os exercícios, né? O Pedro tirou o print, já mandou lá no grupo de vocês, né? Aí vocês vão fazendo. E vão parando perguntas e dúvidas, se tiverem, né? Qualquer coisa eu ajudo vocês depois. Falando na Duda, calma aí, gente, deixa eu ver. Eu dei presença para ela? Não, né? Chegou mais alguém por dar presença? Quem que é Jujuba? Faltou eu. Sim. Faltou eu. A Ana.